Olá! Vamos resolver a questão número 58 de Química da prova do ITA 2022, primeira fase. Vamos lá? A questão 58 diz o seguinte: o tempo de meia-vida do protactínio 231 é 3,25 vezes 10 a quarta anos. Assinale a alternativa que apresenta a massa restante, em decigramas, de uma amostra inicial de 376,15 decigramas após 3,25 vezes 10 a quinta anos. Esta questão é uma questão que aborda o tema radioatividade. Tempo de meia-vida, quantidade de massa na amostra. Tá? Então, uma questão clássica envolvendo radioatividade. Tá certo? O número de núcleos radioativos restantes na amostra de protactínio 231 é dada pelo decaimento exponencial, que pode ser representado por essa expressão, onde N0 representa a quantidade inicial de núcleos radioativos na minha amostra. N, a quantidade de núcleos radioativos na amostra após o tempo de decaimento T. E N é o número de períodos de meia-vida. Como, pessoal, a massa da amostra é proporcional à quantidade de núcleos radioativos da tua amostra, nós podemos escrever que a quantidade de núcleos radioativos na amostra é dada por massa da amostra, que multiplica a constante de Avogadro dividido pela massa molar, ok? Então, substituindo na equação acima, podemos escrever. Veja só, a constante de Avogadro aparece nos dois termos, a massa molar também. Então, para a massa restante na amostra, podemos escrever que M é igual a M0 dividido por 2 elevado a M, onde M0 é a massa inicial de núcleos radioativos e M a massa após o tempo de decaimento. O aluno poderia começar o exercício com essa expressão, né? M igual a M0 dividido por 2 elevado a N. Muito bem. O 2 elevado a N, pessoal, o N é o número de períodos de meia-vida, que é T dividido por T meio, o tempo de decaimento dividido pela meia-vida do radionuclídeo. A meia-vida foi dada no enunciado, é 3,25 vezes 10 a quarta anos. E o tempo de decaimento, 3,25 vezes 10 a quinta anos. Substituindo 3,25 vezes 10 à quinta dividido por 3,25 vezes 10 à quarta é igual a 2 elevado a 10. E 2 elevado a 10 é uma potência que você pode calcular rapidamente. Isso corresponde a 1024. Lembrando do enunciado que a massa inicial é conhecida, podemos levar estes dados na expressão. A massa inicial é conhecida, o 2 elevado a N também, então podemos calcular a massa de núcleos radioativos restante na amostra. Substituindo a massa inicial, a potência 2 elevado a N, temos que a massa corresponde a 0,3673 decigramas, que é aproximadamente igual a 0,37 dg. E isso corresponde à alternativa B. E por falar em protactínio 231, pessoal, você já conhecia algo sobre esse radionuclídeo? Não? O protactínio, ele é um dos elementos naturais mais caros e mais raros. Ele é um metal actinídeo denso. Ele é encontrado na forma de dois isótopos, o protactínio 231 e o protactínio 234. Só que quase todo o protactínio natural é o protactínio 231. A abundância dele é aproximadamente 100%, pessoal. Em 1871, o Mendeleev ele previu a existência de um elemento químico entre o urânio e o tório na tabela periódica. Em 1900, pouco tempo depois, William Crookes, aquele famoso lá das ampolas de raios catódicos, não é?
ele conseguiu isolar o protactínio como um material intensamente radioativo do urânio. Como ele não pôde caracterizá-lo como um novo elemento químico, ele nomeou-o de urânio X. O nome protactínio foi só estabelecido em 1949 pela IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. A descoberta do protactínio, pessoal, completou uma das últimas lacunas nas primeiras versões da tabela periódica, proposta por Mendeleev em 1869. Olha só que interessante. O isótopo natural do protactínio mais abundante, aproximadamente 100%, e de vida mais longa, é o protactínio 231, justamente o radionuclídeo que aparece nesta questão. O protactínio 231 ele tem 91 prótons, o número atômico dele é 91, e 140 nêutrons. A soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons te dá o número de massa, correto? A igual a Z mais N. Ele é um isótopo radioativo com uma meia-vida igual a 3,267 vezes 10 elevado à quarta anos, que o enunciado aproximou para 3,25 vezes 10 à quarta anos. O protactínio 231, pessoal, ele é o isótopo mais estável do protactínio. Ele foi descoberto por Lise Meitner e Otto Hahn, os mesmos da descoberta da fissão nuclear. Olha, isso em 1917, entre 1917 e 1918. E de forma independente também por John Arnold e Frederick Soddy. Frederick Soddy, famoso por trabalhar, né, com o Rutherford no estabelecimento das equações do decaimento radioativo. O protactínio 231, pessoal, ele é um produto do decaimento do urânio 235. Então ele aparece, né? Ele aparece aqui na série do actínio, na série do urânio 235. Veja, o urânio 235 decai por emissão alfa e com uma meia-vida só de aproximadamente 704 milhões de anos, pessoal, decai para o tório 231, que, através de uma emissão beta, com uma meia-vida de 25,5 horas, decai para o protactínio 231. Então, ele é um membro aí da cadeia do urânio, ok? Depois, o protactínio, ele decai, ele é um emissor alfa, ele tem uma meia-vida 32.760 anos, né, que é 3,276 vezes 10 à quarta anos. Ele decai por alfa no actínio 227. Veja, ele é encontrado na uraninita, que é o principal minério de urânio, conhecido como pechblenda, em concentrações baixíssimas, cerca de 0,3 a 3 partes de protactínio 231 por parte por milhão do minério. Então, uma concentração ínfima, uma concentração pequenininha. O seu decaimento, então, como eu mostrei para você na cadeia radioativa, o protactínio 231, ele é um emissor alfa. Ele emite uma partícula alfa com uma meia-vida 25,5 horas. Então, ele decai formando aqui, ele se transmuta no actínio 227. Lembrem que no decaimento alfa, o número de massa é reduzido de 4 unidades. 231 menos 4, 227. E o número atômico é reduzido de 2 unidades. 91 menos 2 passou para 89. Veja, pela conservação de massa, 227 mais 4, 231. Pela conservação de carga, sempre 2 mais 89, 91. Então, o protactínio 231 é um emissor alfa. E ele decai para o actínio 227. É o filho do protactínio. Como que
o protactínio ele é formado? Ah, nós acabamos de ver que ele vem, né? Ele vem da série do urânio, do decaimento natural do urânio. O protactínio 231 ele é formado através do decaimento radioativo do tório 231, através de um decaimento beta negativo, se transmutando no protactínio 231. Assim que ele é formado. Mais uma vez, no decaimento beta, o filho sempre é um isóbaro do pai. O número de massa é sempre o mesmo no decaimento beta. E no decaimento beta negativo, o número atômico é acrescido de uma unidade. Olha só, o protactínio 231 também pode ser formado, com uma probabilidade muito pequena, mas isso é possível, através do decaimento do netúnio 235, através de uma emissão alfa. O netúnio 235 emite uma partícula alfa e se transmuta no protactínio 231. Então, essas são as formas como o protactínio 231 ele pode ser formado. Agora, ele também pode ser produzido artificialmente. Como que ele pode ser produzido artificialmente? Em reatores. Em reatores nucleares. Então, nos reatores onde o combustível nuclear é o tório, o protactínio 231 pode ser produzido. Nos reatores nucleares, ele é um isótopo indesejável, pessoal. Por quê? Apesar dele não ser um resíduo transurânico, por ter uma meia-vida longa, ele é um dos principais contribuintes para a radiotoxicidade de longo prazo nos combustíveis nucleares utilizados. Por quê? Devido a ele possuir uma meia-vida longa. Então, o protactínio, veja só, como eu falei para vocês, ele pode ser produzido artificialmente em reatores nucleares, através de reações com nêutrons. O tório, o elemento combustível, absorve nêutrons e há a produção do protactínio. Vamos ver como isso é possível? Uma forma de produção do protactínio é através da absorção de nêutrons lentos, nêutrons térmicos, ou seja, nêutrons de baixa energia, pelo tório. Então, o tório 30 absorve um nêutron térmico, há a formação do tório 231 e a emissão de radiação gama de captura. Uma forma reduzida, uma forma compacta de se representar esta reação nuclear através dessa forma, né? Onde aqui dentro do parênteses você tem a partícula incidente, ou radiação incidente, a partícula ou radiação emergente, o núcleo alvo e o núcleo produto. Então, nós dizemos, no caso, uma reação N-gama para o tório 230. Essa reação é conhecida como reação de captura de nêutrons térmicos. Ora, uma vez que o tório 231 foi formado, nós acabamos de ver que ele decai por emissão beta, formando o protactínio 231. Uma outra forma de se produzir artificialmente é através da absorção de nêutrons rápidos, os nêutrons produzidos diretamente após a fissão. Então, um nêutron rápido, isto é, um nêutron energético, de alta energia, da ordem de MeVs, é absorvido pelo tório 232, há a formação do tório 231 e dois nêutrons são emitidos. Na forma compacta, temos uma reação N2N. Então, um nêutron rápido é absorvido pelo tório 232, há a formação do tório 231 e a emissão de dois nêutrons. O tório 231 vai sofrer um decaimento beta e vai formar o protactínio 231. Não há muitas aplicações do protactínio 231 fora da pesquisa científica. Por quê? Ele é muito raro, né, devido à sua escassez, à sua alta radioatividade, alta atividade específica e alta toxicidade, pessoal. É um elemento muito tóxico. Uma aplicação desse radionuclídeo, uma aplicação do protactínio 231,
é o seu uso como traçador radioativo em geologia e paleoceanografia. Como assim? Olha, a proporção de protactínio 231 para o tólio 230 é usada para datação radiométrica, datação radioativa. De quem? De sedimentos com até 175 mil anos e também na modelagem da formação de minerais. A avaliação desse radionuclídeo em sedimentos oceânicos, pessoal, permitiu reconstruir os movimentos dos corpos d'água do Atlântico Norte, veja só, durante o último degelo das geleiras da Idade do Gelo. Tá? Então, essa é uma das poucas aplicações do protactínio 231, datação radioativa. É isso aí. Um abraço para todos vocês. Até mais. Nos vemos em breve.